Olá pessoal, não sei que dia é hoje, mas com certeza é um dia especial para todos nós. Eu estou recebendo aqui no meu podcast a doutora Ana Paula, ela é uma profissional sensacional do Rio Grande do Sul e a gente vai entrevistar ela e tentar entender como é que é essa vida de uma advogada previdenciarista, como é que foi essa vida dela, como ela construiu a carreira dela. E é importante isso, porque tem muitas advogados que estão começando a carreira agora, muitos advogados que estão começando a carreira agora e precisam de um exemplo, precisam ver uma pessoa que já conseguiu subir o Everest. Então, essa pessoa é a única pessoa que vai conseguir te ensinar a subir esse Everest também. E a doutora Ana Paula é esse tipo de pessoa. Então, a doutora Ana Paula Lima, ela é advogada previdenciarista, ela tem atuação focada no INSS, ela é reconhecida pelo atendimento humanizado dela, ela é uma pessoa sensacional. Quando vocês vão conhecer ela, ela é fora de série. E ela tem uma característica que poucas pessoas têm. Eu sei que ela é corredora de longa distância. E eu tenho certeza que isso também compõe parte do caráter dela como advogada. Eu já vou jogar bola para ela aqui. Ana, eu já dei esse spoiler aí da tua vida e eu queria saber, quem é você? Quem é a Ana além de advogada? O que faz a Ana ser essa advogada diferente que você é? Conta para nós. Bem, a Ana, além da advogada, é esposa do Renan há 36 anos. A gente construiu durante esses anos uma vida de cumplicidade, de amor, de parceria. Ele, obviamente, que esteve comigo durante toda essa jornada do meu trabalho, da minha construção profissional. Ele me ajudou demais. Então, como tu já adiantou, eu sou também corredora, né? E uso isso para o cuidado da minha saúde, da minha mente, porque durante a corrida eu elaboro pensamentos, eu elaboro soluções. A corrida para mim ela traz para mim a resposta de muitas perguntas. Durante todo o percurso eu vou elaborando e aquilo tudo vai se criando dentro de mim. Além disso, eu gosto de conviver com muitos amigos, gosto de cumplicidade, de gente que acrescenta. Essa, então, é a Ana além da advogada. E o que fez tu começar a fazer direito previdenciário? Que tu estava correndo um dia e falou assim, você é advogado previdenciarista. Como é que foi essa história? Eu corro do previdenciário. Não, eu corro para o previdenciário. Eu corro para o previdenciário porque a escolha aconteceu pelo simples fato de querer ajudar. Eu acho que o direito previdenciário tu consegue ficar mais próximo das pessoas. A pessoa já vem para ti com dores psicológicas porque ela te busca, porque ela já está com um problema financeiro, ela está com uma doença, ela está no final de uma carreira buscando uma colocação na sua aposentadoria. Então, eu vi no previdenciário a possibilidade de servir mais, e eu vejo que eu serviria mais do que qualquer área do direito. Por isso eu procurei, é uma opinião minha, mas eu acho que eu sirvo muito dentro do previdenciário. Meu, engraçado, você está falando isso e a minha dúvida seguinte era justamente a ver com isso. A gente costuma falar, a gente tem um mindset muito parecido, né? Então a gente costuma falar assim que problema é o que a gente não resolve com o dinheiro, né? Se o dinheiro resolve, não é problema. Mas eu fico pensando assim, na tua carreira profissional, você pega as pessoas que já estão no fim da vida, você pega as pessoas que já fizeram a grande corrida e elas estão tentando se aposentar. E se pegar um advogado que não é muito bom, elas podem perder uma chance grande de se aposentar, elas podem perder a chance de ter uma velhice tranquila. É um risco muito grande, eu fico imaginando o peso que isso é para o advogado previdenciário. E aí eu queria te perguntar assim, qual a responsabilidade disso? O que é a previdência social na vida das pessoas? O que o advogado previdenciarista tem na cabeça quando ele está cuidando isso? Quando você está correndo, você fica pensando nos teus casos? Como é que é essa história? Sim, eu acho que a previdência é o direito, é a razão social, tá? Eu acho que o direito previdenciário, como tu colocou, mas pode acontecer de um encaminhamento incorreto vir a
lá no final desse benefício causar algum mal, sim, né? Eu vejo que um benefício mal encaminhado pode sim ser um problema lá no final. Pode acontecer um indeferimento por causa disso, mas muitas vezes é porque a própria pessoa acha que consegue encaminhar sozinha, né? E hoje, atualmente, é muito complicado tu encaminhar um benefício sem ter uma análise de um profissional, seja ele quem for, mas tem que haver essa análise, principalmente do advogado previdenciário. Ele vai fazer todo um planejamento, a análise de documentos, porque muitas vezes não é só uma aposentadoria, é um benefício onde a pessoa está com um problema de saúde, buscando, não consegue uma colocação mais no trabalho, porque ela não tem condições de exercer essa atividade, né? Não tem condições porque está com a saúde debilitada. Então, eu entendo que o direito previdenciário é exatamente o amparo, né? É a gente conseguir amparar essa pessoa que está ou afastada do trabalho, ou afastada do trabalho porque não pode trabalhar, ou também amparar a pessoa que está querendo aposentar, muitas vezes porque é um idoso que já passou uma vida inteira trabalhando e hoje ele busca uma aposentadoria que, se mal encaminhada, pode sim vir a um indeferimento, e não que a pessoa não tenha o direito. O que acontece é que a documentação ou o encaminhamento não foi bem realizado. É interessante isso aí, né? Porque assim, os advogados, eles têm uma coisa que é constante na vida deles, que é o prazo. Só que o prazo é assim, é 5, 15, né? A gente tem os prazos corretos. Agora, eu me atentei agora que tu não tem prazo. Porque quando o cara tá doente, o cara tá precisando de alguma coisa, não tem prazo. O prazo é agora, né? Que dia que é dia? O dia é hoje. É hoje. É hoje. Porque na mesa dele tem que vir o quê? A comida. É isso aí. Tá? Para a mesa desse segurado tem que vir a comida. Existe uma urgência na concessão desse benefício, porque ele depende desse valor para a sobrevivência da família. É uma pessoa que teve o seu benefício, então, cessado ou negado, que tem urgência. Então, o que nós, profissionais, fizemos? Tentamos, então, antecipar isso. E muitas vezes um encaminhamento incorreto, um encaminhamento sem documentos, pode atrasar essa chegada desse dinheiro para dentro dessa família, para conseguir manter a dignidade dessa pessoa. Cara, é engraçado. Nossa, mas é legal que você está falando algumas coisas que me remetem a algumas coisas da época que eu fazia a faculdade. Eu tive um professor de direito processual chamado Gildo dos Santos Filho, e ele falava assim que tinha uma moeda que tinha duas faces. Um lado era medicina e outro lado era o direito. Ele dizia que o fórum é o hospital da alma, ao passo que o hospital é o hospital do físico mesmo. E ouvindo você falar agora sobre o direito previdenciário, me veio alguma coisa na cabeça. Pensei assim, cara, é tão importante você encaminhar bem a tua documentação no INSS, e além disso é tão importante você manter essa documentação bem, que o advogado previdenciarista, primeiro que ele é um investimento, né? Sim. E segundo que a gente fala também muito, um paralelo aqui, em medicina preventiva. Uhum. As pessoas talvez tivessem que começar em advocacia previdenciária... Planejando uma preventiva. Sim, uma advocacia... Porque é muito documento, a carteira de trabalho, é coisa escrita à mão, tem que analisar, tem que ler, e para o próprio INSS organizar isso, né? E o INSS ele vai trabalhar no sentido de ter uma eficiência, mas pensando no lado do INSS. Ele não está pensando tanto no segurado. Não estou dizendo que o INSS está descasado da vontade do segurado, mas eu estou pensando comigo que o INSS está focado no que ele tem que fazer. Sim. Mas quem tem que estar focado ali é você, né? Que você sabe o que o INSS está fazendo e o segurado não sabe. Exatamente. O segurado, muitas vezes, até pelo fato das mudanças que acontecem de forma muito rápida na lei previdenciária, as pessoas não conseguem acompanhar isso da forma que é, né? Então, o leigo não consegue e não tem porquê. É por isso para isso que existe o advogado previdenciário, para conseguir trazer para essa pessoa que tem o desconhecimento como é que isso deve ser feito.
E agora não tem nem agência, né? Porque antigamente o cara ia na agência, perguntava para alguém do balcão. Agora tá tudo digital, né? Exatamente, tá? Então, o que acontece hoje? Quem está sendo prejudicado? Os de sempre. Quem é que é? É o idoso, é a pessoa que tem pouco estudo, né? Então, nem estou falando do analfabeto, falando uma pessoa que tem pouco estudo, a pessoa que tem pouco conhecimento do digital, porque muitas vezes é baixar um aplicativo no teu celular para acessar o INSS. E como se faz isso? Como se digitaliza documentos, pessoas idosas, né? Como é que a pessoa que não tem conhecimento... É um absurdo isso. Como é que se digitaliza documentos? É para prejudicar mesmo. É para prejudicar? E o que tu faz? Então vamos pensar no mais simples, um auxílio-doença. Né? Então, se hoje nós fôssemos encaminhar o auxílio-doença e não tivesse conhecimento nenhum, como se faz o encaminhamento do auxílio-doença? Tudo digital. Tudo digital. Ah, não, mas tu também pode ligar para um 135 e agendar a tua perícia. Pode ligar para um 135. E como se junta os documentos, o laudo médico, os exames médicos para essa perícia? Tu precisa digitalizar. Uma pessoa idosa vai saber digitalizar documentos para juntar? Tu pode agendar, mas tu não consegue juntar os documentos. Ah, mas daí ele vai até a agência do INSS. Bom, e como é que ele vai saber que ele tem que ir até a agência do INSS? Então são pequenos detalhes que são muito prejudiciais para quem não tem conhecimento. Conhecimento digital, o conhecimento de como fazer mesmo, como tu encaminha. Então, antigamente você entrava na agência. E hoje, com a maioria do sistema completamente digital, como ficam essas pessoas que não têm acesso? Eu fico pensando o seguinte, eu trabalho muito com inteligência artificial, né? E eu imagino que o INSS hoje esteja usando inteligência artificial para fazer análise de documentos. Até porque, para economizar, né? Porque é mais eficiente e tal. Só que aí me vem algo que você falou agora e eu fiquei pensando aqui comigo. Tem uma assimetria aí, né? Porque, de um lado, a gente tem uma pessoa sem conhecimento técnico, uma pessoa que, se tu falar para ela que tem que digitalizar documento, ela é capaz de achar que tem que tirar digital dela, né? Que ela Exatamente. tem que tirar, de repente ela pensa até isso. Né? Que nem advogado que, quando fala em CRM, o cara acha que é Conselho Regional de Medicina, né? Mas, digo assim, a gente fica numa situação dessa, a gente percebe que há uma desigualdade de tecnologia entre o INSS e a pessoa. A gente sabe que o QI médio do brasileiro é na faixa de 85, quer dizer, o brasileiro já tem um malefício intelectual nesse ponto, então você pega um povo que é desprovido de uma capacidade técnica mais avançada, e de outro lado você tem um instituto que está usando inteligência artificial e está com uma capacidade avançada, e você tem que casar esses dois quereres aí, né? Sim. Essas necessidades. Sim. E eu fico imaginando, para você já deve ser terrível. Sim. Um cara que vai buscar o INSS hoje sem advogado é maluco. Sim, eu digo que há um risco de buscar o INSS sem uma orientação, sem um planejamento, porque de 2019 para cá nós tivemos grandes mudanças na lei previdenciária, né? Então, e hoje pessoas ainda chegam dentro do escritório dizendo: eu estou fechando uma mulher, 29 anos, quase chegando nos meus 30 anos de contribuição e estou quase aposentando. Mas ela esquece e não sabe porque é leiga, tá? Então não tem obrigação de saber. Essa pessoa ainda está na mente dela, ainda tem a lei anterior, entendi, onde a mulher aposentava com 30 anos e o homem com 35 anos. Então eles ainda chegam lá pensando que eles vão aposentar com 30 ou com 35 anos de contribuição. Mas hoje temos diversas regras de transição e que devem ser analisadas dentro de um planejamento. Então, hoje não é só eu irei aposentar com os documentos que eu tenho. Tem análise de documentos, tem análise de contribuições, tem carteiras de trabalho que muitas vezes o vínculo não está dentro do extrato de contribuição. Então, é uma série de coisas que devem ser analisadas para que seja concedido esse benefício, ou pelo menos que tenha muito mais chance de ser concedido, né? Então, se nós muitas vezes ainda temos dificuldades pelo complexo sistema do INSS, imagina uma pessoa completamente leiga que está levando seus documentos. Eles muitas vezes voltam para a gente, vêm para a gente decepcionados que não aposentaram porque
Não aposentaram porque eles não teriam direito, não é mais os 30 anos e os 35 Pode anos voltar de contribuição. pior, né? Exatamente. Né? Então, Eu fico pensando aqui o seguinte, ok, as pessoas mais prejudicadas hoje são essas pessoas que são mais desvalidas, que não têm conhecimento, que elas acham que vão se aposentar com uma lei que nem existe mais e tal. E aí eu me pergunto, tenho certeza que é importante você ter um advogado à tua disposição. Até porque para você entender qual é a melhor forma, se você aposenta agora, se você aposenta daqui a um ano, você tem que fazer essas contas todas. E assim, é muito caro para procurar um advogado? Uma pessoa assim simples, uma pessoa que não vai ter uma aposentadoria muito alta, porque às vezes a pessoa pensa assim, ai meu Deus, vou contratar advogado, eu não tenho dinheiro para contratar advogado e tal. É algo difícil contratar um advogado ou é algo que as pessoas conseguem pagar? Vamos dizer assim, é um investimento que vale muito a pena e é possível de ser feito. Como funciona isso? eu entendo que seja é muito válido tu procurar um advogado, tá? Porque quando a gente está doente, então tu procura um cardiologista, tu procura um pneumologista, por quê? Porque ele pode salvar a tua vida, né? Por que tu deveria procurar o advogado? Porque o advogado, ele vai te dar, ou pelo menos vai te mostrar a possibilidade de um melhor benefício, de uma renda, a melhor renda até o final da tua vida. Então tu tem a possibilidade de ter um melhor benefício com um planejamento previdenciário. Quanto custa isso para ti? Tu poderia, sem o atendimento de um advogado, tu poderia muito bem aposentar com uma aposentadoria muito pior do que com uma análise de um advogado que vai te dizer, por exemplo, trabalhe mais 6 meses que o senhor vai ter um acréscimo de 500, 600 reais no seu benefício. Então, tudo depende do planejamento. Hoje, a aposentadoria, ela depende do planejamento. Quem vai te dar esse planejamento? O advogado previdenciário. Ele vai te mostrar o melhor benefício e o melhor momento para aposentar, para que tu tenha uma aposentadoria correta até o final da tua vida. É engraçado, você comentou isso agora e me veio na cabeça o seguinte, você passa a vida inteira se preparando para parar de trabalhar. E você passa a vida inteira recolhendo, guardando dinheiro para parar de trabalhar e se aposentar. Mas na hora que você vai se aposentar, o momento que você vai pedir sua aposentadoria, a forma que você vai pedir sua aposentadoria, como você se preparou, seu planejamento para pedir sua aposentadoria, ele pode ter um impacto financeiro absurdo na sua aposentadoria. Então, quer dizer, a vantagem que um advogado te traz, por mais caro que seja o advogado, que eu tenho certeza que não são valores altos, mas independente do que cobra um advogado, o valor é ridículo, perto do benefício que você vai ter na tua aposentadoria. Sim, perto do que tu pode perder. Sim. Se isso não for bem calculado. As pessoas não param para pensar nisso, né? Não. Bom, então, nesse cenário todo é aí que entra o advogado previdenciarista. Ele entra não só na hora de pedir aposentadoria, as pessoas deveriam começar a buscar o advogado previdenciarista antes de se aposentar. Às vezes, uns 4 anos antes de você se aposentar, você já pode organizar alguma coisa para ganhar um pouquinho a mais. Sim. Eu sempre digo, procure, seja um momento que for. Muitas vezes a pessoa procura antes, muito antes, porque ele quer planejar um bom benefício lá no final. Tá? Então, às vezes, a pessoa falta 15 anos para a pessoa aposentar. E tá tudo bem, porque ela vai, se ela tiver condições, ela consegue contribuir de forma melhor para que ela tenha lá na frente um bom benefício. Então, ela já se planeja muito antes. Ah, mas eu tô indo agora, tá faltando 1 ano. Tudo bem. Esse 1 ano que tá faltando, pode ser que no cálculo da tua aposentadoria, e tu estava pensando que aposentaria ano que vem, não, então eu vou aposentar, e o advogado previdenciário te mostrar que se tu aposentar daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, o teu benefício vai ficar muito melhor. Então, tu ganha porque tu recebe conhecimento. Tu já te prepara para a tua aposentadoria melhor. O advogado bem preparado consegue dar para o cliente, mostrar para o cliente o caminho correto para uma boa aposentadoria.
Não, então vamos pensar assim, um homem vai, média, aí o cara se aposenta com 65. Então o cara que vai se aposentar com 65, esse cara quando ele tiver com 50 anos, ele já tem que conversar com uma advogada, com um advogado previdenciarista nessa hora. Sim. Mas então o homem 50, a mulher 48, chegou nessa idade, tem que trocar uma ideia com o advogado. Sim, seja para daqui um pouco já teria o seu tempo, porque vai juntar períodos de rural, pode juntar algum período de especial, de tempo especial, pode juntar algum tempo de quartel. Então, esse homem... quartel? Sim. Então, esse homem, com certeza, já pode fazer, ou ele vai ter tempo suficiente, porque daqui a um pouco trabalhou muito tempo, ou até, inclusive, poderia ter a possibilidade de uma aposentadoria especial, porque trabalhou 25 anos, anterior a 2019. Então, uma série de possibilidades que podem dar o direito a essa pessoa ou aposentar naquele momento ou planejar para o futuro. É interessante isso, né? E às vezes até tem empresa que pode fechar, e se o cara não correr atrás de documento agora, nunca mais vai conseguir, né? Com certeza. E daí a gente está falando de documentos certos para o benefício, né? Porque muitas vezes o benefício é negado também pela documentação incorreta que é juntada dentro desse processo, né? Muitas vezes, se tu não tem toda a documentação, o advogado previdenciário ele consegue te mostrar de que forma que tu consegue, então, juntar documentos que tu possa substituir dentro desse processo, né? Então, que eu não tenho o documento A, que seria muito importante, mas eu posso juntar o B, que também vai ser uma prova interessante. Então, eu acho que o advogado previdenciário, ele te traz clareza no encaminhamento do teu benefício. Ana, então, e assim, para a gente encerrar aqui e, de repente, trazer alguma coisa de útil dentro daquele compromisso que a gente tem de sempre servir, né? Qual a dica que você dá para as pessoas que estão ouvindo a gente aqui agora? Quando que elas devem procurar o advogado previdenciarista, o que elas devem fazer? Você, na tua experiência, você tem longos anos de experiência nisso. Na tua cabeça, o que tu acha que essa pessoa que, às vezes até está com 50 anos, 45, está jovem, não sei, e até que está com 60 anos, o que você acha que ela deve fazer? Qual o conselho que você dá para ela não ter dor de cabeça na aposentadoria? Planejar. Planejar é a palavra-chave, tá? Se tem interesse em aposentar, ter uma aposentadoria, seja ela pelo INSS, seja ela por por regime próprio, planeje. Uma aposentadoria planejada, ela é muito diferente de uma aposentadoria que é encaminhada rapidamente, sem uma análise, sem um cuidado, tá? Planeje. Planeje valores, planeje os documentos que vai juntar no processo. A palavra-chave é planejar. Planejamento. Poxa, Ana, muito obrigado. Fico muito feliz de ter você aqui. Espero que você possa voltar outras vezes. E fico feliz de saber que os teus clientes têm uma pessoa como você que vai olhar por eles. Muito obrigada, foi uma satisfação. Até mais.